Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os desdobramentos jurídicos da condenação do ex-presidente Lula. Entrevista o advogado Fernando Neisser, presidente da Comissão de Direito Político e Eleitoral do Instituto dos Advogados de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco num dia em que foi surpresa a condenação do ex-presidente Lula. Havia uma expectativa que o resultado desse processo seria esse mesmo, mas a primeira indagação é o dia seguinte, né? Os próximos passos nesse processo. Que passos são esses? Os advogados de Lula já disseram que vão entrar com recurso, porque eles admitem que não existe prova contra o cliente. E aí? É natural que vá haver o uso dos recursos. Certamente vão tentar de todas as formas, se é legítimo que seja assim, postergar uma eventual decisão de segunda instância. Então, em algum momento, esse processo vai chegar na segunda instância, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a sede. E, eventualmente, esse processo ainda sobe a Brasília, para o STJ, para o STF. Não tenhamos dúvida que isso não foi o fim do processo. É apenas o começo, mas um começo que já causou bastante barulho. Bom, antes de nós falarmos, né, dos outros passos possíveis e as implicações políticas e eleitorais que estão aí nesse meio, há dois momentos curiosos nessa sentença do juiz Sérgio Moro, que é o seguinte: primeiro, ele explicar que ele não determinou prisão cautelar de Lula por se tratar de um ex-presidente para evitar traumas. Aí entra uma questão inevitável. Quer dizer que todos os brasileiros não são iguais perante a lei? Quando existe uma sentença de prisão, se trata de uma pessoa importante para evitar trauma, ela tem o privilégio de não ser presa. E isso que Moro escreveu surpreende ao senhor ou só é uma leitura de cidadão comum? Não, surpreende. Eu acho que a regra é responder solto em razão de uma sentença de primeira instância. A regra no nosso sistema era responder solto até o trânsito em julgado, como diz a Constituição. O Supremo Tribunal Federal deu uma interpretação diferente da Constituição recentemente, sabemos, dizendo que pode haver a prisão com a decisão de segunda instância. Então, a decisão de primeira instância, em geral, não leva mesmo para a prisão. Ela deve ser justificada para se levar à cadeia, e não o contrário. Não é preciso uma justificativa para dizer que não está sendo preso aquele condenado em primeira instância. Juiz precisa se justificar? Precisa. Isso está na Constituição. Nas sentenças? Toda decisão judicial, ela deve ser motivada. Isso é um princípio constitucional, inclusive a sentença que não tem motivação, ela pode ser objeto de um recurso e ela deve ser fundamentada, porque o juiz ele não decide, vamos dizer, com a sua sabedoria suprema, ele decide com base nos fatos, na lei, ele precisa dizer quais fatos e qual lei levaram àquela conclusão. Agora, uma outra coisa também lá, que não envolve propriamente a lei ou os fatos. Na sentença, Sérgio Moro escreveu que a condenação não traz a ele qualquer satisfação pessoal. Isso é uma explicação comum em sentenças judiciais? Olha, eu não estou fazendo isso porque eu quero, porque eu não gosto de você, mas é porque eu sou obrigado, porque a lei está mandando. Juiz precisa escrever isso? Não precisa e acho pessoalmente que não deve. A mim, um juiz ele deve ter uma postura, inclusive, muito mais reservada do que a gente tem visto no Poder Judiciário, da primeira à última instância no Brasil nos últimos anos. Eu me lembro de aprender na escola que juiz fala nos autos e fala sobre o processo. O que a gente está vendo, claro, é uma tentativa do juiz Sérgio Moro de vacinar contra as críticas que sabia que viriam, são naturais também, fazem parte da disputa política que a gente vive no Brasil, mas não me pareceu apropriado para uma sentença judicial. Bom, agora voltando então para os desdobramentos desse processo, desse caso. Dá para prever o tempo que um tribunal em instância superior deva julgar o recurso apresentado pelos advogados de Lula? É muito difícil fazer essa previsão. O que se tem dito é que o Tribunal Regional Federal tem levado por volta de um ano para julgar, pouco menos, 10 meses, 11 meses, para julgar os recursos que vêm da Lava Jato, que são processos mais difíceis do que um processo comum, em geral processos mais curtos, com sentenças mais também reduzidas. Se
essa decisão vier nesses 10, 11 meses, um ano, nós teríamos, caso mantida a condenação pelo Tribunal Regional Federal, um eventual acórdão, que é o nome que a gente dá para sentença de segundo grau, condenatório antes da data do registro de candidatura. E aí sim, eventualmente, se poderia ter a inelegibilidade do presidente Lula para uma eleição em 2018. Que aí ele seria enquadrado na Lei Ficha Limpa? Exatamente. A Lei Ficha Limpa ela veio alterar uma regra que já existia. Sim. Nós já tínhamos inelegibilidades, mas elas só aconteciam com o trânsito em julgado, quando não cabe mais nenhum recurso. Com a Lei Ficha Limpa, passou a se dar uma força maior para a decisão colegiada, que é aquela decisão tomada por vários juízes num tribunal. Em segunda instância. A partir da segunda instância. As decisões também são colegiadas nos tribunais em Brasília, mas já com a decisão do Tribunal de Segunda Instância nós temos uma colegiada. A partir desse momento, aquela pessoa pode se tornar inelegível se ela preencher outros requisitos. No caso do presidente Lula, esses requisitos estariam preenchidos, porque são crimes contra a administração pública ou contra o sistema financeiro, a corrupção e a lavagem. Mas e se ele entrar com recurso em instância superior, ou no STJ ou no Supremo Tribunal Federal? Ele pode ser candidato? Aí não prevalece a ficha limpa? Ele precisa não só entrar com recurso, mas obter uma liminar. A própria Lei Ficha Limpa, sabendo que muitas decisões de tribunais dos estados e das regiões são alteradas em Brasília, previu a possibilidade de um pedido de liminar. Então, quer dizer, se ele conseguir essa liminar, ele pode ser candidato. Se eleito e no julgamento do mérito, no julgamento final no Tribunal Superior ou no Supremo Tribunal, aí se ele for reiterada a condenação, o que é que acontece se Lula for eleito? Depende do momento. Depende do momento em que houver uma decisão sobre esse recurso. Vamos dizer que ele tenha ganho essa liminar, ele pode ser candidato, vem às eleições, ele eventualmente nesse cenário ganha as eleições, suponhamos que ele ganha as eleições. Se ele chegar a ser diplomado e chegar a tomar posse e o tribunal não tiver ainda julgado o processo dele, se viesse uma condenação, não afetaria imediatamente, até porque ele, como presidente da República, teria imunidade e o processo estaria suspenso. Mas, se essa decisão vier antes, se, por exemplo, ele consegue eliminar, segue candidato, disputa a eleição, ganha, mas o tribunal caça a própria liminar, aí nós teríamos, eventualmente, novas eleições. Muito complicado. Muito complicado. Agradeço muito seus esclarecimentos num dia de muitas dúvidas. Obrigado. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite.